Meus queridos irmãos, que Deus seja louvado verdadeiramente com a presença de cada um dos que aqui se encontram, né? Prazer rever ali irmão Cássio, o casal também que está aqui nos prestigiando. É a primeira vez que vocês estão conosco ou vieram em outras ocasiões? Sejam bem-vindos, amém? Segunda pergunta, você é um membro adventista ou apenas um simpatizante? Pronto, amém. Essa casa é igual coração de mãe, sempre cabe mais dois, você e a jovem que está ao seu lado aí. Aceita a nossa literatura? Um fiel aqui para conduzir até lá. Casal, né? Muito bem, também saudamos aí os fiéis das redes sociais que estão nos acompanhando, aquele que tem sido contínuo em nos acompanhar, como também aquele que pela primeira vez está nos acompanhando. Hoje nós queremos fazer algumas considerações em relação à experiência vivida por Noé, tá certo? Todos nós sabemos que o gênero humano havia se pervertido, mas Deus encontrou em Noé aquele que poderia, e como verdadeiramente fez, ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Hoje nós falamos muito da crise do coronavírus, da gripe, e aí vem as demais descrições. Com a sua permissão, gostaríamos de ler apenas esse pensamento. Em tempos de crise, somos ainda mais racionais, usando de forma cautelosa nossos recursos em função da incerteza do amanhã. Nos abstemos do supérfluo para não nos faltar os itens de primeira necessidade. Então é comum, quando a gente vê as coisas difíceis, a gente parar e analisar, fazer algumas correções para que então a gente possa se conduzir. Vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje eu estou com o espírito de Caleb, viu? Trouxe uma Bíblia pequena. Caleb usa dessas Bíblias aqui. Gênesis 6. Gênesis capítulo 6, verso 14. Diz assim, Deus chama Noé, não é? E no verso 14, faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farão compartimentos na arca e o betumarás, por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares abaixo, segundos e terceiro. Deus aqui estava dando as especificações para Noé, como ele deveria fazer. Assim como também fez com Moisés para a construção do tabernáculo, Deus então orienta como ele devia proceder. O que você não percebe no texto é Deus dando os recursos para ele fazer. Ele apenas orientou como deveria ser feito. E agora Noé tinha essa responsabilidade
de construir uma arca que era um instrumento inédito para aquela ocasião e, ao mesmo instante, pregar uma mensagem também não aceita para os seus dias. A verdade de Noé não era aceita para aqueles dias, como também a verdade hoje não tem aceitação, né? Comparado ao número de ouvintes, os que aceitam é uma porcentagem pequena. Gênesis 7, verso 11. Gênesis 7, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Bom, é dito que Deus deu a ordem a Noé para entrar na arca 7 dias antes de que o dilúvio iniciasse. E lá fora, uma população que escarnecia de Noé. Então você imagina, 7 dias, Noé não sabia quando verdadeiramente ia iniciar. Ele obedeceu a ordem de entrar na arca, porque cria na mensagem que ele havia pregado e no instrumento que havia feito, mas ele não tinha precisão de quando isso ia acontecer. Então o texto de Gênesis 7:11 diz que no ano 600, não é? No dia tal e no mês tal, começa. Ao ler essa experiência, você já encontrou quando o dilúvio findaria? Sim, seriam 40 dias de chuva, ininterrupto, não é? De dia e de noite, chuva. Agora, você não encontra na Bíblia quando as águas baixariam. Deus não diz para ele, olha, com tantos dias as águas vão baixar e você então poderá sair da arca. No verso 8, não, Gênesis 8, verso 14, por favor. Diz assim: no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. E o 15: então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. O ano do dilúvio foi o ano 600. Essa data aqui era 601. Foram exatamente 1 ano e alguns dias que eles permaneceram dentro da arca, com provisões para ele e a família, e também tinha que ter alimentação para os animais, não é? Dos animais limpos, quantos pares entraram? 7. E dos impuros, apenas um par, um casal, não é? Então essa foi a experiência vivida pelo Noé. Gênesis 8, verso 20. Ele recebeu a ordem para entrar na arca e também ficou aguardando a ordem para sair da arca, não é? Porque embora ele tinha mandado pássaros para ver como estava, mas ele esperou a determinação divina para que pudesse sair. Depois que ele sai, agora imagine o cenário. O dilúvio exterminou. Quando você lê esses capítulos, você vai perceber que 15 côvados acima do mais alto monte foi o volume que a água alcançou. Você sabe o que vem acontecendo na Bahia, né? Aquelas imagens que você vê de casebres caindo.
de água por tudo quanto é canto. E às vezes você vê a situação, como aquilo fica. Imagine o dilúvio com essas descrições que você acabou de ler. A terra estava devastada. Mas qual foi a primeira atitude de Noé ao sair da arca? Gênesis 8, verso 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Em consequência desse ato, Deus não mandou que ele procedesse assim, mas como gratidão pelo que Deus havia feito, ele procede dessa maneira. Qual foi o resultado? Verso 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo ser vivente como fiz. E o verso 22, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Nesse verso 22, você pode perceber, através da palavra enquanto, que Deus já tinha, e que Deus tem, e no tempo determinado Ele fará uma prestação de contas com cada pecador. O juízo é uma realidade, só que nós não sabemos o momento em que Cristo vem. Mas ele diz através desse verso que um dia essa terra vai passar por um outro processo. Não mais com água, mas diz que com fogo. A Noé foi garantido através do arco-íris o sinal de que Deus não mais exterminaria o mundo com água. E aí ele usa a expressão, quando vierem as águas, né? E o arco-íris aparecer nas nuvens, então Deus se lembraria do acordo que fez com o ser humano. Amém? Amém. Muito bem. A ação de Noé, ela fala muito a cada um de nós em estado de crise, de momentos difíceis como este que nós estamos vivendo. Se fôssemos nós, diante daquela experiência, qual seria a nossa primeira preocupação? Algumas sugestões. Primeira coisa que nós faríamos era fazer para nós e não para Deus um abrigo. Preparar o fogão para ajeitar a alimentação, ou tantas outras coisas que viessem suprir as nossas necessidades, porque essa é uma coisa que predomina na ação do ser humano. A gente se preocupa primeiro conosco, os outros vêm depois. Agora, para alguns, esse depois demora, e para outros até não chega, porque sempre o eu é aquele que predomina. Noé nos deu um exemplo de como proceder, mesmo numa situação de crise. Ele primeiro lembrou-se de Deus, e ficando ele em segundo plano. É o que Cristo disse lá em Mateus, não é? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentados. Quando você lê os textos anteriores, você vai perceber que são exatamente as coisas que suprem a necessidade do ser humano, que serão supridas. Mas, irmãos, hoje, diante do quadro de coisas que nós estamos vivendo, nós temos nos tornado mais egoístas do que gratos. Você vê na Bíblia o que Deus pede que eu o devolva,
olhe que lá está escrito, e ainda assim eu não faço. Diferente de Noé. Deus não disse que ao sair da arca ele fizesse um altar e oferecesse sacrifícios, mas por gratidão ele assim fez. Deus, na sua onisciência, procede assim: a geração de tantos anos lá, se não tiver um escrito, se não tiver uma determinação na Bíblia, esse povo não fará. Talvez você já usou a expressão, ou ouviu de alguém, dizer assim: onde é que isso está escrito? Não é assim, porque a gente quer se fundamentar para poder agir. Irmãos, o senso de gratidão, ele não pode faltar na vida de cada um de nós. Patriarcas e Profetas, na página 91, diz que na construção da arca, Noé gastou tudo aquilo que ele tinha, porque ele cria na promessa de um Deus Todo-Poderoso. Agora imagine, quantos anos esse homem pregou? 120. Eu não sei dizer com precisão se o mesmo tempo de mensagem foi o mesmo tempo gasto para a construção da arca. Mas por ser uma obra da dimensão que era, foram aí inúmeros, muitos anos. Tiveram alguns que o ajudaram, mas foi muito custoso. Muito custoso. E qual era o objetivo? Não era salvar só a família, não, porque todos os que ouvissem a mensagem e crescem, teriam acesso à arca. Devolver a Deus o que lhe pertence, implica em salvar almas que ainda não conhecem o Evangelho. Veja assim, porque às vezes a gente pega o valor e olha para a necessidade e fica nessa dúvida. Mas, irmãos, é dito que o valor de uma alma é incalculável. Quando a gente se prende a valores, você retrai. Mas o resultado da fidelidade são coisas que nós não dimensionamos. O que diz mais Patriarcas e Profetas, na página 104. Seu primeiro ato ao deixar a arca foi construir um altar e oferecer toda a espécie de animal e ave limpa em sacrifício, manifestando assim sua gratidão para com Deus pelo livramento e sua fé em Cristo, o grande sacrifício. Esta oferta foi agradável ao Senhor e uma bênção resultou não somente ao patriarca e sua família, como às vezes a gente é tendencioso a pensar. O que eu estou fazendo vai favorecer quem? Às vezes, alguém chega para mim e diz assim: Miguel, os Calebs estão a todo vapor e nós estamos precisando de um suco para os Caleb. Você pode nos ajudar? Aí eu disse assim: rapaz, não, porque eu não vou. Se eu fosse, eu ajudaria. Estou certo. Então é assim, eu só coopero se houver um retorno. Não deve ser essa a nossa mentalidade. Então Noé, com aquele simples ato, aparentemente, favoreceu tantos que vieram posterior. E o que ele fez, como nós já lemos lá em Gênesis, foi agradável a Deus. Na última ocasião que pregamos aqui, nós falamos da questão do ofertar segundo a proporcionalidade do que você ganha ou tem. Quando você lê 2 Crônicas 1, diz que Salomão ofereceu um sacrifício, foram 1000
porque Salomão é conhecido como um homem, além de muito sabedor, extremamente rico. E Deus aceitou a oferta dele. Se comparada à oferta de Noé, a oferta de Noé foi pobre, mas Deus também aceitou. O que isso diz para mim? Se eu tenho recursos ou não, eu tenho um compromisso de fidelidade com meu Deus. Amém? Porque às vezes a gente pensa tanto em suprir as nossas necessidades que achamos que Deus vai nos excluir da fidelidade para com Ele. Aquela viúva de Sarepta que Elias visitou, diz o texto que ela ia preparar um bolo para ela, o filho posterior ia morrer. Aí chega um estranho e diz, não, você vai fazer primeiro para mim. E o que ela fez? Ela fez primeiro para o Elias e a promessa se cumpriu na vida dela. Não faltou a farinha, nem o azeite. Irmãos, essa experiência, ela é muito forte, porque quando você fala é uma coisa, mas viver a experiência é uma coisa completamente diferente. Extremamente diferente. Sabe qual é o plano do inimigo na vida nossa? É nos tornar cada vez mais egoístas. Então as coisas no mundo acontecem de tal forma que a gente começa a pensar assim, não, se eu não cuidar de mim, quem vai lembrar de mim? Então o que eu tenho, que conquistei com meu suor, vou fazer uso em meu benefício. Aqui havia uma lição a todas as gerações que se sucedessem. Noé saíra para uma terra desolada, mas antes de preparar a casa para si, construiu um altar a Deus. Seu suprimento de gado era pequeno e havia sido preservado com grande despesa. Contudo, deu alegremente uma parte ao Senhor em reconhecimento de que tudo era dele. De modo semelhante, deve ser o nosso primeiro cuidado render nossas ofertas voluntárias a Deus. Toda a manifestação de sua misericórdia e amor para conosco deve ser gratamente reconhecida, tanto por atos de devoção, como por meio de dádivas à sua causa. Que assunto... Talvez você possa estar pensando assim, por que o pregador não escolheu um outro tema? Porque isso eu não gosto. Mas é o terceiro sábado, irmão. O terceiro sábado trata exatamente dessa questão da nossa fidelidade para com Deus. Aí você vai olhar no calendário, vixe, rapaz, dia tal de fevereiro é o terceiro sábado, a mensagem eu já sei qual é. Eu não vou hoje. Não faça assim. Aceite as orientações de Deus que estão sendo apenas transmitidas por mim ou por alguém. O objetivo é nos levar a entender que quanto mais próximos de Deus, mais favorecidos nós seremos. Amém? Agora, irmãos, o que levou Deus a destruir os antediluvianos? O texto diz que eles eram violentos e toda a imaginação era má. Mas também não era só isso. Eles tinham em suas mãos abundância de ouro, estou falando de ouro, o metal, de prata e de pedras preciosas. Mas tudo isso era usado para o próprio benefício. Sodoma e Gomorra também foi uma outra destruição que se deu, porque tinham tudo, mas não lembravam-se do Deus Todo-Poderoso.
Noé deixou de lado aquilo que era racional diante da experiência que ele estava vivendo e tomou uma atitude de fé. Porque, irmãos, só a fé justifica os atos que aquele homem tomou. Só a fé. Queremos dizer também que hoje, diante desse mundo tão cheio de coisas que minam, né, os nossos interesses, os nossos recursos, só a fé nos fará tomar atitudes diferentes. Amém? Porque se nos faltar a fé, vai perder a razão da gente viver. Quando a gente se limita aos dons, aí a visão fica restrita. E a gente começa a se conduzir só pelas possibilidades. Quais são as possibilidades? Quais são as possibilidades? Então eu não faço. E a fé, ela considera essas coisas. E então Deus pode operar um milagre nas nossas vidas. Amém? O que nós queremos dizer é que se tenho pouco ou se tenho muito, eu devo ser grato ao meu Deus. Porque a Bíblia é bem clara em dizer que tudo pertence a Ele e que nós somos apenas um mordomo. A experiência de José, na condição de mordomo na casa de Potifar, ele diz o seguinte: olha, tudo o meu Senhor colocou em minhas mãos, e cabia a ele administrar de forma devida todas aquelas coisas. O que foi que Potifar percebeu em José? Que do período que José chegou lá, ele estava sendo abençoado. Amém? Nós também somos mordomos de Deus. O que Deus nos confia, embora seja em função daquilo que você produz, né, do que você negocia, do que você ganha, Deus foi que nos condicionou para essa realidade. E agora, Ele pede tão somente que sejamos a Ele fiéis. Por que não levarmos em conta a consideração de que hoje Deus também espera ver no meio do seu povo pessoas assim, que desconsideram o racional e partem para um ato de fé? Porque se não agirmos assim, irmãos, como Deus pode operar em nossas vidas? Que Deus possa então encontrar em cada um de nós não estamos aqui excluindo ninguém, porque o convite, assim como a salvação é para todos, o ato de fidelidade também deve ser vivido por todos. Amém? Não vamos extrair da Bíblia só aquilo que é favorável, em que eu analiso e acho que vou ter vantagens, mas ver também aquela coisa em que eu vou fazer, independente se vou ser favorecido ou não. A experiência dos jovens lá na fornalha, que foi que eles disseram? Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Agora fique sabendo, se nos livrar ou não, não nos prostraremos diante da arca. Esse voto pode ser tomado hoje. Se me faltar o pão, o calçar e a vestimenta, faltando ou não, permanecerei fiel.
Porque, irmãos, olhem, nós amamos os nossos filhos, né? Nós somos pais, amamos os nossos filhos. E se nós queremos alguma coisa ruim para os filhos? Não. O próprio Cristo disse: vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus que está nos céus. Agora, nós não podemos olhar para Deus e ver como a maioria do público evangélico prega, que Ele é dono de tudo e que vai te dar bênção e prosperidade. Não, não veja assim. Não veja assim, porque o Deus que nós servimos é um Deus que promete estar conosco em todos os momentos. Agora, se você vê Deus apenas como um instrumento para levar vantagem, essa visão está distorcida. Assim como Deus está à disposição de nos abençoar, é necessário que tenha pessoas dispostas a servi-lo. Amém? Que Deus possa, irmãos, continuar falando aos nossos corações, porque o inimigo constantemente põe na nossa mente o desejo do consumismo. É um dos males desse século. É consumir, é consumir, é consumir, e muitas das vezes nós entramos nessa ilusão e somos infiéis com aquilo que pertence a Deus. Quantos de nós estamos dispostos a mudar essa visão? Porque a igreja, para prosseguir, para avançar, alcançar os seus objetivos, precisa ser fiel. Amém? Faça então um voto no seu coração. Um dos métodos de orientação para uma igreja próspera é nós fazermos um pacto com Deus. Eu devolvo 10% de dízimo, é o que a Bíblia diz com clareza, mas a Bíblia não diz um percentual que eu devo ofertar. Aí você usa o critério da proporcionalidade. Você ganha muito, faça um pacto bom. Irmãos, eu ganho é pouco, mas aí você faz um pacto de menor. O importante é que façamos, irmãos. Nós temos que fazer essa realidade, porque senão nós não vamos alcançar os objetivos que esse evangelho propõe. E de pregar o evangelho a toda criatura. E isso envolve recursos que o Deus Todo-Poderoso, que foi com Noé, que foi com Abraão, que foi com Jacó e com tantos outros, possa também fazer uma transformação nos nossos corações. Amém? É o nosso desejo e oração. Amém. Nós vamos nos colocar agora de pé, com o coração agradecido, certos de que vamos seguir a orientação divina. Oremos. Querido Deus, o hino que nós acabamos de cantar para glorificar e exaltar o Teu nome, nos faz entender que a gratidão, ela pode acontecer se nos for favorável ou não, porque assim, Senhor, nos traz a convicção que o Senhor verdadeiramente nos conduz. Se a situação for desfavorável, nós possamos ver ali que o ouro é provado no fogo, que algo de melhor o Senhor quer nos trazer diante de uma experiência que talvez nos seja desagradável. Santo de Israel, reconhecemos a nossa resistência em devolver, Senhor, o que te pertence, porque esse mundo nos cega e nos mostra tantas outras coisas, mas te suplicamos, ó Deus, que abra os nossos olhos e que diante desses desafios nós possamos fazer como Noé, dar-nos um passo de fé em devolver o que te pertence, mesmo que a situação seja desfavorável. Porque quando o Senhor se ofertou por nós,
Podemos perceber quão doloroso foi, e ainda assim o Senhor não renunciou da missão, mas por amor a nós, morreu na cruz para nos salvar. Querido eterno Deus, vivemos verdadeiramente um mundo de incertezas, o que nos faz entender que somente a fé é a razão principal para continuarmos nesse caminho que nos conduzirá à vida eterna. Colocamos em Tuas mãos, Pai querido, a Tua igreja pelo mundo afora, bem como, ó Deus, aqueles que têm a posição de dirigir, a posição de autoridade, de conduzir, Senhor, uma nação, para que verdadeiramente esses homens e mulheres possam fazer o melhor por cada um, por cada país. Pois o bem, Senhor, de uma nação é também bem, Senhor, bênção para o mundo. Leva-nos agora em paz aos nossos lares, nos guarda pelo Teu poder e nos faz continuar nesse caminho. Em nome de Jesus nós te suplicamos. Amém.